Bem-vindos ao nosso debate de hoje. Olha, o nosso foco será o livro Hackeando o Tempo de Deus, do Márcio Bringuente. É uma obra que propõe uma interação bem particular, né, entre princípios bíblicos e o que ele apresenta como conceitos da ciência moderna. Ele fala muito de física quântica, de programação neurolinguística, a PNL, e o objetivo declarado é bem ousado: permitir que o leitor consiga hackear o tempo divino, alinhar a própria vida às promessas de Deus e, com isso, redefinir o seu destino. O livro traz, assim, ferramentas práticas, né, para reprogramar a mente e viver a partir de um futuro desejado como se já fosse agora. Uhum. Isso. Isso nos coloca diante de uma questão central, eu acho. Essa abordagem toda que mistura reprogramação mental, declaração de promessas com base na fé, isso é uma aplicação válida? É biblicamente sólida mesmo? Ou será que é uma fusão, assim, meio problemática de conceitos que talvez acabe diluindo um pouco a teologia e a psicologia? Bom, na nossa conversa aqui, eu vou defender, sim, que o livro oferece, sim, ferramentas legítimas que têm raízes bíblicas para a transformação espiritual e que encontram eco, sabe, em compreensões modernas que podem, na minha visão, enriquecer a prática da fé. Certo. Já a minha perspectiva, ela diverge bastante nesse ponto. Porque assim, embora a busca por uma vida transformada seja, claro, um anseio genuíno, super valioso, eu vou argumentar aqui que essa metodologia do hackeando o tempo de Deus, ela corre um risco sério de simplificar demais as coisas. Tanto conceitos científicos, que são bem complexos, quanto princípios teológicos profundos. Eles podem acabar sendo distorcidos nesse processo. E isso levanta questões sérias, né, sobre a fidelidade à natureza da fé bíblica, que envolve não só crer, mas também submissão, paciência e o reconhecimento claro da soberania de Deus. Sobre a nossa realidade. Um dos pilares é esse conceito de alinhar o nosso tempo, o cronológico, que a gente percebe como linear, ao que o autor chama de tempo vertical de Deus. Seria uma dimensão onde, segundo a interpretação que ele propõe de textos como Marcos 11, 24, as promessas de Deus já são uma realidade plena, consumada. Uhum. Aí a reprogramação da mente, que ele detalha lá nos capítulos 2 e 5, é apresentada como uma aplicação prática do chamado bíblico de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o livro sugere, e aí entra a PNL, que certas técnicas focadas em como os nossos pensamentos, a nossa linguagem, nossos padrões moldam a nossa experiência, elas podem ser ferramentas úteis para identificar e substituir crenças limitantes por verdades bíblicas, nos alinhando com a mente de Cristo. E tem também uma ênfase forte no poder criador da palavra falada, né? Baseado em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz. E Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O livro interpreta a instrução de Jesus em Marcos 11, 23, de dizer ao monte para se mover, e a de crer que já recebeu, no 24, como um endosso a essa prática de declaração ativa. Então, eu argumento que essas são formas de exercer a fé dinâmica de Hebreus 11, a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê e de viver como a nova criatura de 2 Coríntios 5,17. É interessante como o autor busca paralelos, isso está na introdução, capítulos 1, 4, 7, 8, 11, entre esses princípios espirituais e descobertas ou teorias da ciência moderna, como neurociência, ele fala de neuroplasticidade, e física quântica. A proposta, para mim, não é substituir a fé pela técnica, sabe? Mas talvez usar compreensões adicionais para viver a fé de forma mais potente. Veja bem, eu enxergo a questão com um olhar um pouco mais crítico, com algumas reservas bem importantes. A minha preocupação central está justamente nessa fusão, sabe? Na maneira como esses conceitos científicos densos
física quântica, PNL, neurociências, são usados talvez de forma excessivamente simplificada, tirada de contexto, quase como se fossem um carimbo de validação científica para certas premissas teológicas. Vários capítulos que você mencionou, 2, 4, 5, 7, 8, 11 e o próprio resumo do livro parecem construir essa ponte. Mas eu levanto a questão, essa apropriação, ela é sólida do ponto de vista metodológico ou corre o risco de escorregar para uma espécie de pseudociência espiritualizada, usando o jargão científico só para dar uma autoridade que talvez não tenha nesse contexto específico? E mais profundamente, será que essa ênfase tão forte na capacidade humana de reprogramar a mente e declarar a realidade não acaba, talvez sem querer, minimizando aspectos que são fundamentais na fé cristã? Como quais, por exemplo? Me refiro à soberania absoluta de Deus, à necessidade incontornável da graça divina e à própria natureza da fé bíblica, que é essencialmente relacional, né? Envolve confiança, entrega, submissão à vontade dele, algo tão claro na oração que Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, Mateus 6,10. A interpretação de Marcos 11, 24, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco, pode ser facilmente distorcida se o foco for só na técnica mental ou na força da declaração humana, e não numa confiança radical no caráter, na sabedoria e no tempo perfeito de Deus. Tiago 1,6 nos adverte a pedir com fé, sem duvidar. Mas essa dúvida não é só intelectual, é também sobre a presunção de querer ditar os termos para Deus, entende? E o que dizer da ideia de hackear o tempo e fazer o futuro virar presente, como o capítulo 8 explora? Isso não entra em tensão direta com virtudes bíblicas essenciais, como a paciência, a perseverança na provação, a espera confiante no Senhor, tão valorizadas em textos como Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. O perigo que eu vejo é uma aproximação sutil, talvez não intencional, de uma mentalidade que lembra muito a teologia da prosperidade ou mesmo o pensamento positivo secular, só que com uma roupagem de linguagem bíblica. Essas são ponderações importantes sobre soberania e paciência, sem dúvida. Mas vamos aprofundar um pouco essa questão da renovação da mente. Romanos 12:2. É um imperativo claro, sermos transformados. Mas como isso acontece na prática, né? O livro, especialmente lá no capítulo 5, argumenta que técnicas inspiradas na PNL, que basicamente estuda como a gente usa a linguagem e os padrões de pensamento para construir nossa realidade subjetiva, podem ser vistas como ferramentas legítimas, talvez até dons da graça comum que Deus nos permite usar para cooperar com esse processo de renovação. A ideia de identificar ativamente pensamentos negativos, crenças que nos limitam e substituí-los conscientemente por verdades da palavra de Deus, como o livro sugere, me parece um exercício espiritual profundamente prático e alinhado com a exortação bíblica. E não é fascinante que a neurociência hoje, com o conceito de neuroplasticidade, esteja mostrando cientificamente que nosso cérebro pode sim ser reconfigurado pelo foco e pela repetição? O livro faz essa conexão, sugere que essa capacidade de religar nossos circuitos neurais é um mecanismo que pode ser usado na renovação da mente em Cristo. Não se trata, a meu ver, de substituir a obra do Espírito Santo, mas talvez de entender melhor como podemos participar ativamente dessa transformação, usando a mente que Deus nos deu. Enquanto sua mente consciente pode estar agora analisando a lógica disso, talvez uma parte mais profunda de você já comece a reconhecer a ressonância dessa possibilidade transformadora, não? Exatamente nessa participação ativa, via técnica, que mora a minha principal interrogação. A questão crucial é, ao usar métodos como esses inspirados pela PNL, não corremos o risco de sutilmente deslocar o agente da transformação? A mudança radical de vida descrita na Bíblia, o novo nascimento, a santificação, é apresentada primariamente como uma obra sobrenatural da graça de Deus, operada pelo Espírito Santo, Tito 3,5.
Reduzir a renovação da mente a um conjunto de técnicas, por mais eficazes que pareçam psicologicamente, arrisca tornar o processo mais dependente do esforço humano, da autodisciplina, da habilidade técnica, do que da ação divina. A PNL, na sua origem, na sua filosofia, tem um foco significativo na autoprogramação, na capacidade inerente do indivíduo de reconfigurar seus próprios mapas mentais. Isso se harmoniza totalmente com a noção bíblica de dependência radical de Deus, de quebrantamento, de entrega. A linha entre usar uma ferramenta psicológica e substituir a dependência da graça pela autossuficiência técnica me parece muito tênue e potencialmente perigosa, teologicamente falando. A transformação profunda é um dom recebido pela fé, ou é o resultado de uma técnica bem aplicada? Essa ambiguidade precisa ser olhada com muito cuidado. É uma tensão que merece, de fato, reflexão cuidadosa. Concordo. Mas vamos para outro ponto central. O poder que é atribuído às palavras. O livro insiste, e eu acho que com boa base bíblica, Gênesis 1, Provérbios 18, 21, que existe um poder inerente, criativo naquilo que falamos. Eu argumento que a instrução de Jesus, em Marcos 11, 23, não só orar sobre o monte, mas disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e a afirmação logo depois, no 24, sobre crer que já se recebeu, endossam, sim, uma prática de fé que se expressa por meio de declarações convictas alinhadas à palavra de Deus. Não é só um pedido passivo, entende? É uma ativação da fé. O livro, em capítulos como 4, 7, 8 e 11, ousa ir além e traça analogias com conceitos da física quântica. Menciona-se, por exemplo, a ideia do observador influenciando a realidade no nível subatômico, o chamado colapso da função de onda pela observação, pela consciência. O autor parece usar isso não como uma prova científica direta da oração, o que seria um salto inadequado, claro, mas talvez como uma metáfora, sabe? Um vislumbre no mundo material de um princípio espiritual mais profundo, que nossa fé focada, nossas palavras declaradas, podem, de alguma forma misteriosa, participar na conformação da nossa experiência da realidade. Isso ecoa a Romanos 4,17, onde diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Talvez você possa começar a perceber como esses domínios que parecem tão distintos, o espiritual e o científico, podem, na verdade, estar apontando para dinâmicas parecidas sobre a interação entre consciência, fé e o mundo manifesto. Eu reconheço plenamente a importância da confissão de fé, do uso responsável das palavras na vida cristã. Totalmente. Contudo, eu mantenho fortes reservas quanto à interpretação de Marcos 11 e principalmente quanto a essa aplicação de analogias quânticas nesse contexto. O foco bíblico principal, ao meu ver, não está na nossa suposta capacidade de criar realidade pela força de vontade ou pela declaração humana. Está sim em alinhar nossas palavras, nossos desejos, nossa vida à verdade revelada e à vontade soberana de Deus. Isolar Marcos 11, 23 e 24 de um contexto maior de discipulado, de submissão, de discernimento e, crucialmente, do alinhamento com o propósito divino é perigoso. Pode facilmente degenerar numa fé presunçosa, onde a gente tenta usar fórmulas ou declarações para manipular Deus ou para garantir nossos próprios desejos, quase como uma forma de magia verbal. Quanto às analogias quânticas, aí meu ceticismo é ainda maior. Usar conceitos extremamente complexos, contraintuitivos da física de partículas, como o colapso da função de onda, que descreve fenômenos em escalas e condições muito específicas, para explicar ou validar a eficácia da oração ou da declaração de fé, me parece um erro categórico. É um salto lógico imenso, injustificado, que beira a pseudociência. A realidade quântica é fascinante, mas sua aplicação metafórica direta a realidades espirituais ou psicológicas macroscópicas é quase sempre problemática e cientificamente insustentável. A gente precisa de muito mais rigor, muito mais cautela ao fazer essas pontes para não banalizar nem a ciência, nem a fé. A cautela é sempre bem-vinda, claro, mas veja bem, a perspectiva que eu defendo, alinhada ao livro, não é a de usar técnicas
para manipular Deus. Eu enxergo as práticas sugeridas como a visualização focada, a declaração de promessas bíblicas, a reprogramação de crenças limitantes como formas concretas, ativas, de exercitar a fé descrita em Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, hackear a percepção, como o capítulo 8 coloca, seria um esforço consciente para alinhar nossa perspectiva interna, nossa mente, nosso coração, com essa realidade do tempo vertical de Deus, onde as suas promessas já são um fato consumado no espiritual. E a partir dessa convicção interna, viver e agir no nosso presente. O livro usa exemplos bíblicos. Capítulos 4 e 7 mencionam Davi, Elias, Abraão, não como super-heróis, mas como pessoas que, em momentos cruciais, agiram com base nessa fé ativa, declarativa. A questão talvez não seja se a fé autêntica pede ação e expressão, mas em que momento você se permite verdadeiramente internalizar e agir como se a promessa de Deus já fosse realidade na sua vida. E é precisamente aí que está o núcleo da minha preocupação. Toda essa ênfase na ação, na técnica, seja visualização, declaração, reprogramação mental, não corre o sério risco de deslocar o verdadeiro objeto da nossa fé? A fé bíblica genuína, na sua essência, não deveria estar radicalmente centrada em Deus, em seu caráter imutável, sua sabedoria insondável, seu amor soberano, e não na força da nossa própria mente, na precisão da nossa técnica verbal ou na intensidade da nossa vontade. Será que a marca distintiva da fé profunda não se revela mais claramente na confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias, do tempo que a resposta pareça levar, do resultado visível, como aqueles que esperam no Senhor em Isaías 40:31, do que na aplicação cuidadosa de um método para garantir um resultado ou para acelerar o tempo divino, como o livro sugere? A pergunta fundamental que fica para mim é: estamos cultivando a certeza em Deus ou a certeza na técnica que usamos para nos relacionar com Ele? Para mim, essa distinção não é secundária, ela é absolutamente crucial para uma espiritualidade cristã saudável. Uma distinção importante para pensar. Concordo. Vamos abordar um último ponto: a ressignificação do passado. O capítulo 6 do livro fala de como podemos, à luz da nossa nova identidade em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação, reinterpretar, dar um novo significado a experiências passadas, especialmente as dolorosas. A proposta é usar a palavra de Deus e princípios de renovação mental, talvez análogos a técnicas de PNL focadas em reenquadramento, para transformar memórias que antes eram fonte de dor em testemunhos de redenção e força. Isso me parece ecoar o espírito de Filipenses 3, 13 e 14, onde Paulo fala sobre esquecer o que fica para trás e avançar para o alvo. Não é negar ou apagar a história, né? Mas reescrevê-la pela ótica da graça e do propósito redentor de Deus. A graça de Deus pode sim transformar nossas feridas em testemunho, sem dúvida. No entanto, eu volto a questionar a ênfase no como, especialmente se esse como se apoia fortemente em técnicas mentais, como a analogia com a PNL sugere. Será que essa abordagem de ressignificar via técnica cognitiva é suficiente para lidar com a profundidade do trauma, da dor humana? Não corremos o risco de minimizar a realidade da ferida, a necessidade legítima de processos de luto, de confronto honesto com o pecado nosso e dos outros, e, acima de tudo, do perdão genuíno, que é um ato espiritual, relacional, complexo, muito mais do que uma simples reprogramação mental. A obra profunda e misteriosa da graça divina na cura interior me parece ir muito além de uma mera reinterpretação cognitiva. Pode ser um passo, sim, mas não substitui o toque restaurador de Deus que alcança as camadas mais profundas da alma. Um processo que muitas vezes envolve tempo, comunidade, a ação soberana do Espírito, a transformação do passado em testemunho, é fundamentalmente obra da graça, não só um exercício de reenquadramento mental. Bem,
Reafirmo, então, minha posição. Hackeando o Tempo de Deus, ao meu ver, oferece uma perspectiva que muitos podem achar inspiradora, sim, junto com ferramentas práticas que podem ser interpretadas como tendo fundamento bíblico e encontrando paralelos interessantes em compreensões modernas da mente humana. O objetivo proposto é capacitar os crentes a renovarem suas mentes de forma ativa, a expressarem sua fé por meio de declarações conscientes e a viverem aqui e agora a partir da realidade das promessas de Deus que existem naquele tempo vertical. O livro aponta para uma possibilidade de transformação radical, como ele descreve lá na seção Mudanças que já aconteceram, que se torna acessível quando alinhamos nossa percepção, nosso tempo com o divino, permitindo-nos assim experimentar mais plenamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz Romanos 12:2. E eu concluo reiterando minhas sérias preocupações sobre essa fusão conceitual que o livro apresenta. O risco de simplificar demais, tanto a complexidade da ciência quanto a profundidade da teologia, ele é real. A gente deve alertar contra a tentação de reduzir a fé a um mero conjunto de técnicas psicológicas ou de usar a ciência de forma superficial e inadequada só para validar crenças que já temos. É vital, para a saúde da fé, mantermos a centralidade absoluta de Cristo, a soberania inegociável de Deus, a humildade essencial na oração e a virtude da confiança paciente no tempo divino. Isso contrasta com qualquer ênfase excessiva no poder humano de declarar, reprogramar ou manifestar resultados por esforço próprio. Reconheço, claro, o valor da busca sincera por crescimento e transformação espiritual, mas eu aconselho fortemente um discernimento crítico, maduro, ao se considerar a adoção das metodologias que o livro propõe. É preciso assegurar sempre que elas permaneçam subservientes aos princípios fundamentais e equilibrados da fé cristã histórica. Sem dúvida, reconhecemos a natureza complexa, multifacetada dessa interação toda entre fé, mente, tempo e a própria estrutura da realidade. A paixão por viver a plenitude da fé é o que, no fundo, motiva essa exploração, por mais diversas que sejam as abordagens. Exatamente. E a discussão sobre como nossa fé interior se manifesta por fora, como ela interage com nossa percepção do mundo e como buscamos viver de acordo com as promessas divinas é uma conversa rica, contínua e absolutamente essencial para a jornada cristã. O material que a gente analisou hoje, Hackeando o Tempo de Deus, independentemente das diferentes conclusões que a gente possa tirar sobre a abordagem específica dele, certamente cumpre um papel importante, provocar uma reflexão valiosa sobre a natureza da fé ativa, o significado da oração e os caminhos para a transformação pessoal na vida cristã. Examinando as bases, como a gente procurou fazer aqui, que podemos aprofundar nossa própria compreensão e exercitar o discernimento. A jornada da fé, afinal, exige tanto uma confiança profunda quanto um pensamento crítico e responsável.